Olá, esse é mais um Conversando com Katia Hoffmann, agora aqui no YouTube, e eu vou falar sobre uma questão que me preocupa muito, e nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas é um mês significativo para se falar sobre o assunto, mas a gente deve falar sempre, né, sobre essa questão. Eu sou Katia Hoffmann, jornalista e escritora, para quem não me conhece, e toda semana eu trago um assunto aqui para a gente discutir, refletir. Eu não aprofundo tanto, mas o meu objetivo é realmente levar a reflexão sobre essas questões tão importantes. Então, falando, eu tô aqui de amarelo também, né, para ressaltar o Setembro Amarelo. E então é uma campanha que é em parceria com o Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e o Conselho de Psiquiatria. E então isso veio, essa questão do amarelo surgiu então, vou contar essa curiosidade para vocês, caso vocês não saibam, surgiu de um jovem americano que na década de 90 tirou a própria vida aos 17 anos, usando o seu próprio veículo, um Mustang amarelo. Então o amarelo se tornou essa cor da campanha, né? Ele era um jovem que era tido como muito querido e muito dedicado, ele mesmo que arrumou esse Mustang, né, reformou, e então ninguém imaginava, né, que podia acontecer. E aconteceu, ele tirou a própria vida. Então, nos funerais, os familiares e amigos colocaram cartões com fitas amarelas e alerta, e então se tornou a fita amarela, o amarelo se tornou a cor da campanha do mês de prevenção ao suicídio. Mas, como a gente sabe, é uma causa de morte muito grande entre jovens, principalmente, né? E eu lembrei, quando comecei a fazer essa pesquisa, lembrei da série que eu assisti, Os 13 Porquês, e que em relação à juventude é muito bom. Acho que pais e filhos deveriam assistir junto em determinados momentos, acho pelo menos a primeira temporada. E a gente deveria falar sobre isso mais, né? Essa série, Os 13 Porquês, é uma menina que comete, uma adolescente comete suicídio, e a série trata de várias coisas, bullying, essas fotos que são publicadas sem autorização, que muitas meninas deixam fazer, acham que estão arrasando, e depois sofrem as consequências. Então aborda vários temas que eu acho bem relevantes. Eu ressalto bem, principalmente a primeira temporada. Eu acho que é uma questão que a gente precisa falar realmente. Eu falei que eu sou jornalista e na década de 80 que eu ingressei no jornalismo, final da década de 80, e realmente se tinha essa orientação de não falar sobre suicídio. Não se divulgava a informação, não se divulgava a morte por suicídio, para não incentivar, que poderia levar a prática, a imitação, então a gente não divulgava. Só que hoje, até porque tem as mídias sociais, as redes sociais, e todo mundo fala sobre isso a qualquer momento, então é melhor que se tenha realmente, que a própria mídia, já nós jornalistas temos essa obrigação de filtrar informações e levar essas informações da melhor maneira possível, com credibilidade e com a visão do próprio jornalista mesmo, né, levando todas os aspectos da melhor maneira possível, com clareza, com informação, com respeito, com fundamento. Então é importante falar. Hoje em dia se deve falar, né? Sempre se deve falar. Eu acho que em qualquer situação é difícil falar com jovens sobre isso. A gente que eu tenho filha, uma filha que já está com 27 anos agora, mas que
já passou pela adolescência e é um problema que pode acometer em qualquer época da vida. Então a gente tem que estar monitorando, não interferir na vida dos nossos filhos, mas monitorar sempre, né? Estar presente, estar ali discutindo, colocando as questões. Então, assim, eu acho que é muito, muito importante. O Setembro Amarelo vem. O amarelo também é uma cor que eu considero como uma cor de alerta, né? O sinal amarelo é o alerta, né? O atenção. Então a gente tem. Porque é muito difícil a gente perceber os sinais. Às vezes a gente acha que não estão presentes e eles estão ali, né? Então a melhor forma é estar sempre ao lado e conversar e ter essa discussão. E então eu vejo que é importante sim falar nesse Setembro Amarelo, mas destaco também, como a própria campanha destaca, o mais importante é valorizar a vida, né? Mostrar o quanto é importante viver, o quanto se tem pela frente, o quanto se pode fazer coisas legais e que todo mundo passa por situações difíceis, e que às vezes parecem que a dor da alma é tão intensa que parece que não vai passar, é muito maior que a dor física, mas é importante. Então, nós temos profissionais, é importante procurar ajuda profissional e não deixar, não ficar adiando. Agora a gente tem terapia online, então é até bem mais discreto, digamos assim, para quem não gostava de ir num consultório e se expor mais, né? Então é importante, é muito importante. Quando surgir o mínimo de dúvida em relação a essa questão, divida com alguém, divida, seja com quem for, mas divida, não deixa essa coisa ficar lhe destruindo, essa dor ficar destruindo, divida com alguém. Então, falando dessa questão de valorizar a vida, né? Não esqueçam de procurar os CVVs em suas cidades, em seus estados. O Centro de Valorização da Vida está sempre à disposição para uma ajuda, para um ombro amigo, então é importante, além dos profissionais nessa área da psicologia, da psiquiatria, né? Tem terapias também, terapeutas estão aí para ajudar, e então é importante buscar. E eu sempre coloco então as frases, eu vou colocar algumas frases aqui, e para a gente se ajudar, né? Não desista, geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Paulo Coelho. Então, incentivar, vamos nos motivar, vamos lá, vamos em frente, não deu agora, pode ser que dê depois, né? Nunca é tarde para tentar. E olhar a nossa volta e ver que tem pessoas com problemas maiores que o nosso e que a gente então tem que tentar, isso que eu estou dizendo, não é fácil, tentar se sentir o melhor possível e buscar ajuda se a gente não consegue melhorar sozinho, né? Então, eu vou ler outra frase aqui. E mergulhe no que você não consegue, como eu mergulhei. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Essa frase é da Clarice Lispector. Me perdoe o meu ato falho ali. Então, assim, vamos lutar pela vida sempre. A vida é um bem, a gente tem que escrever a nossa história, não vamos deixá-la ser interrompida assim tão facilmente. Eu vou encerrar por aqui, mas eu gostaria que vocês refletissem muito sobre esse tema. Meus colegas jornalistas, que agora nós devemos falar sim cada vez mais sobre o tema, então busquem as fontes, esclareçam, valorizem a campanha e levem essa mensagem para que a gente possa
evitar que tantas pessoas tirem a própria vida e tragam tanto sofrimento para quem está à sua volta. Setembro Amarelo. Valorização da vida. Prevenção ao suicídio.